peixe de domingo? Corinthians! Rapaz, pensa no cara que gosta. Eu nunca vi alguém tão faminto por peixe que nem o Roberto, cara. Esse maluco gosta de peixe que nem ele gosta das ex. E se você almoçou ou vai jantar um peixinho aí, galera? Que isso? Não, acabei de comer um. Inclusive, o que eu tenho medo do Corinthians um dia ter que jogar contra ele é brincadeira, pô. Acho que é um dos únicos jogadores que fazem mesmo valer essa lei do ex aqui no Brasil. E assim, mano, salvou o Corinthians de novo, né? Decidiu mais uma pra gente, jogando fora de posição ainda. Quer dizer, jogando isolado, sem companheiro, de costas, tendo que fazer pivô, coisa que não é e nunca foi a dele. E mesmo com tudo isso, ele tava lá pra colocar a bola na casinha e fazer a parte dele. E ainda fez outro belo gol também, que mesmo sendo anulado, merece o reconhecimento aqui, porque foi exatamente do jeito que ele gosta. Bola em profundidade e caixa. Aprende, Dorival. O que você tá querendo, mano? Você conseguiu piorar o time em um espaço de um mês. Não é nem isso praticamente, mas o time já tá muito pior do que a gente via com o Ramon. E olha que eu entendo que, pô, o Garro faz falta, o Memphis faz falta também, os dois juntos então, pelo amor de Deus. Mas, cara, não é que a gente sofreu pra ganhar, né? Uma coisa é você ganhar um clássico apertado, no sufoco, mas ganhar. Você conseguir sair com 1-0 com aquele sentimento de que deu certo, foi no sufoco, mas deu. Outra coisa, cara, é você sair de um jogo com a sensação que você só não perdeu porque o outro time era muito pior. E essa foi a realidade do jogo, cara, os 90 minutos. E até melhorou no segundo tempo, eu tenho que admitir, né? Acho que o Dorival percebeu que os caras eram tão inofensivos quanto uma mosca, e aí colocou o time mais pra frente, quase que com 3 zagueiros, fora outros ajustes também. Mas é evidente que o Corinthians hoje, o Corinthians do Dorival, sofre pra jogar e tem dificuldades pra acionar o principal jogador, que é o Yuri. Se for ver, ele quase não tocou na bola, cara. Ele só ficou fazendo pivô e achou aquela bola do Martínez lá na hora do gol. E de novo, tudo isso contra o Santos em casa, mano, que é nível Racing do Uruguai pra baixo. Pô, é só ver os caras jogando, cara. Não sabiam nem sair tocando. Davam 2, 3 toques na bola, a bola já tava no nosso pé de novo. Então o Corinthians não teve dificuldades pra marcar, teve dificuldades pra saber o que fazer quando tinha a bola. Ficava um buraco no meio toda vez que ia puxar um contra-ataque. Só com o Yuri perdido lá na frente, aí você olhar pra trás, mano, tava todo mundo assim, ó, perdido, sem saber pra onde correr. O Martínez indo pra ponta, o Carrilho indo pra ponta também. O Félix Torres não sabia se ele abria, se ele ficava. Então tava tudo errado, tudo desorganizado. O jogo foi muito feio. Tanto é que assim, o melhor lance do jogo pra mim, fora o gol, claro, foi o Martínez cavando a expulsão do cara depois de ter batido nele. Esse lance pra mim foi genial. E não teve nada do Dorival nisso. Foi pura malandragem do venezuelano, que deu sorte também que o Klaus esqueceu do amarelo, mas conseguiu tirar um cartão a mais pra ele e colocar o Corinthians em vantagem no jogo, né? Minimizou o risco de tomar um gol de empate. Enfim, mano, o negócio foi feio. Pior que basta você olhar nas redes sociais que você vai ver que todo mundo tá pensando assim, né? Era pra gente tá comemorando, feliz da vida porque ganhou um clássico e tudo mais. Só que infelizmente o desempenho foi tão ruim, o jogo foi tão feio, que ele conseguiu se sobressair numa vitória. Então assim, vamos voltar pro básico, né, Dorival? Você deixou de fazer o que tava dando certo e tá piorando todo mundo. Você mudou tudo no espaço de 2 semanas, um time que só precisava de um ajuste ou outro, principalmente na defesa. E pior que assim, eu tô vendo um monte de torcedor aí elogiando o Félix porque ele foi bem, porque ele mandou muito na lateral, porque a zaga ontem não passou nem Wi-Fi. Pelo amor de Deus, gente, contar vantagem pra cima do Santos é o fim da picada, né? Era o mínimo que os caras tinham que fazer ontem, sair do jogo sem tomar gol. Enfim, valeu os 3 pontos, claro, é sempre bom 3 pontos no Brasileiro, mas a preocupação com relação ao desempenho continua. E não se cuida não pra ver se chega até o Mundial, hein, Dorival? Vamos voltar a fazer o básico aí, porque tá difícil, cara. Bom, até que isso demorou um pouquinho pra acontecer, viu? A doutora Ana Carolina Cortê, que chefiava o departamento médico do Timão, foi desligada nesta segunda-feira depois de uma série de reclamações quanto ao seu trabalho, incluindo a mais recente delas, que foi do Dorival, fiel, em relação ao Mateuzinho, que na coletiva, né, publicamente ali, falou que ficou surpreso de não poder contar com ele pra esse jogo, porque inicialmente ele seria poupado apenas no Uruguai, já que ele apresentou um desconforto muscular na segunda, mas a própria doutora liberou ele pra viajar, né, como se fosse nada demais. Então até aí, se for liberado, dá pra jogar no domingo. Mas não, acabou que o problema só piorou, ele não conseguiu nem participar dos treinos depois e consequentemente não foi pro jogo também. Ou seja, esse caso foi o estopim pra diretoria, que já havia escutado uma reclamação pública até do Emiliano Martínez. Lembra do episódio dele na coletiva, falando que assim como ele é cobrado, ele também estaria cobrando o departamento médico? Pois bem, é por essas e outras que o Corinthians comunicou a demissão e agora deve analisar para ver quem vai colocar no lugar. Mas isso é para vocês verem também, fiel, como esse negócio de inclusão no futebol, não porque o Corinthians é o único clube da Série A com uma médica mulher, é um exemplo pros demais e não sei o que. Lembra que falavam isso em quase toda a transmissão que ela aparecia? Pois é, isso não quer dizer absolutamente nada. A competência nada tem a ver com o fato do profissional ser homem ou mulher, tá? E não é nenhuma ofensa a ela ou coisa do tipo, mas quem entendeu, entendeu, certo? Enfim, mano, boa sorte pra ela, tudo de bom na carreira, agradecemos pelos serviços prestados, mas é isso, não rolou, não deu certo e vida que segue, falou?
Bom, e por falar no departamento médico, fiel, o Memphis, que está tratando o tornozelo desde o início da semana por lá, vai ser desfalque pro Corinthians mais uma vez, já tá fora desse jogo contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, porque segundo o próprio Dorival, o inchaço no tornozelo dele foi tão grande, a torção foi tão forte, e a tendência é que ele não tenha condições de atuar nem nesse meio de semana, vai precisar de mais um tempo para se recuperar, porque o tornozelo ainda tá meio inchado. Então, a nova previsão agora é que ele retorne contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, no próximo final de semana. Por outro lado, continuando aqui nas atualizações, o Garro evoluiu nos treinos neste sábado, né, nas vésperas do jogo contra o Santos, porque ele participou aí pela primeira vez do aquecimento junto com os demais, e por enquanto vai confirmando o prazo que deram para ele voltar no início de junho contra o Vitória. Ou seja, em mais ou menos 15 dias, o Dorival finalmente vai ter o elenco completo em suas mãos pela primeira vez, tirando, claro, o Gustavo Henrique, que ainda tá de cirurgia, não tem previsão para voltar, mas aí eu quero ver, cara, se ele finalmente vai conseguir fazer esse time jogar, né? Já vai ter o Garro, vai ter o Yuri, vai ter o Memphis, todo mundo para ele escalar, e aí só vai depender dele se o time vai conseguir jogar desse jeito ou não, certo? Mas é isso, mano, só trouxe aqui algumas atualizações sobre esses dois que estão fora, né? Porque naturalmente a torcida se preocupa mais, mas acredito eu também que não é nada para se preocupar e que em breve os dois vão estar de volta normalmente, falou? E o Corinthians, que recusou uma proposta de 14 milhões de euros por um menino de 17 anos da base, segundo o próprio presidente Augusto Melo. E pior, quando foram atrás para descobrir mais sobre essa história, viram que na verdade se tratava do Guinegão, centroavante do Sub-20, que tem 18, né, mas até aí dá para entender, e que o clube interessado que fez a proposta seria o Montpellier da França, que por sinal terminou essa temporada caindo para a segunda divisão. Pois é, a informação do meu timão revelou esse caso intrigante para a torcida, só que eu não sei o que é mais absurdo nessa história toda. Se foi o Corinthians recusar uma proposta de 14 milhões de euros ou um time como o Montpellier, né, que tá caindo pra segunda divisão, pagar tudo isso em alguém. E detalhe, com certeza, cara, essa proposta não foi agora. Pode ter sido no meio do ano, pode ter sido no ano passado. A questão é, e aí é uma opinião minha, eu não sei qual fonte que eles usaram pra trazer essa informação, se foi o próprio presidente, se foi alguém da diretoria, mas as chances do Augusto ter aumentado essa história e só trocado o real pelo euro na hora de falar os valores é muito grande, cara, né? Não é que seriam 14 milhões de euros, seriam 14 milhões de reais, entendeu a diferença? E assim, eu só tô falando tudo isso porque o Augusto é muito mentiroso. Pô, ele fala cada coisa nas coletivas que se você for reparar, se você for analisar tudo que ele fala, você vai achar que ele é um deus, cara. Então pra ele ter aumentado uma história como essa, é muito fácil. Ainda mais depois de supostamente recusar. Inclusive, o motivo dessa recusa é mais absurdo ainda, porque não foi nem pelo valor em si, obviamente, né? Também se fosse, pelo amor de Deus. Na verdade, foi pela forma de pagamento, onde o Corinthians queria receber à vista e os caras queriam parcelar. Tipo assim, onde já se viu, né? Parcelar a compra de um jogador de 14 milhões de euros. E falando assim, até parece que estamos cheios da grana também. Nossa, vai parcelar? Que pobre, não consegue nem pagar à vista. Pelo amor de Deus, né? Mas tá aí, notícia do Augustão, confirmada pelo meu timão, e acredite se quiser, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!